Já estamos de regresso à segunda parte do seu Sintonia de Ataque. Nesta segunda parte vamos falar então dos campeonatos nacionais. Vamos fazer um périplo ao contrário daquilo que temos feito, portanto também para darmos destaque e voz a todos os campeonatos, até porque estamos na fase de todas as decisões, no caso da Liga diz respeito. Vamos para a última jornada 33, resultados: Feirense 2, Mafra 1, Passos Ferreira 1, Felgueiras 2, Oliveirense 1, Marítimo 1, Chaves 0, Leiria 2, Torriense 3, Leixões 2, Vizela 1, Académico de Viseu 1, Tondela 1, Alverca 2, Benfica B 1, Penafiel 1, Portimonense 0, Porto B 3. Nesta altura a classificação dita que líder é o Tondela com 61 pontos, Alverca segundo com 60, terceiro Vizela com 59, quarto Torriense com 54, quinto União Leiria e o Benfica B com 52, sétimo Chaves com 50, oitavo Feirense com 49, nono Académico de Viseu com 45, décimo Penafiel com 44, décimo primeiro Marítimo e Felgueiras com 43, décimo terceiro Leixões com 38, décimo quarto Porto B com 35, décimo quinto Portimonense com 34, décimo sexto Passos Ferreira com 30, 17º Oliveirense com 29 e Lanterna Vermelha Mafra com 24 pontos. Algumas notas para os nossos ouvintes. Lembrar que os dois primeiros classificados sobem diretamente à Primeira Liga. O terceiro classificado irá disputar uma liguilha com o antepenúltimo, um play-off com o antepenúltimo da Primeira Liga para sucesso à Primeira Liga. Os dois últimos classificados descem à Liga 3 e o antepenúltimo irá então fazer um play-off de manutenção. Lembramos desses célebres Lourosa Feirense e Feirense Lourosa da época passada. Portanto, nesta altura temos Passos Ferreira em posição de liguilha descida, Oliveirense em posição de descida direta e Mafra já relegado. No caso de desrespeito, temos Tondela, Alverca e Vizela com possibilidades ainda de ficarem com algumas destas posições. Alguns pormenores apenas: o Feirense já não descerá abaixo do oitavo lugar, poderá ainda alcançar o quinto lugar. Quanto à subida de divisão, temos Tondela, Alverca e Vizela com possibilidade de ficar em qualquer um dos lugares de descida de divisão. O Mafra está relegado e não irá subir do último lugar. Oliveirense ainda tem aqui uma hipótese, irá lutar com o Passos Ferreira pela posição de liguilha, e para isso dizer a jornada 34 que terá os jogos Leixões Feirense, Penafiel Chaves, Mafra Torriense, Leiria Tondela, Marítimo Vizela, Alverca Portimonense, Porto B Benfica B, Académico de Viseu Passos Ferreira e Felgueiras Oliveirense. Boa tarde aos meus craques do microfone. Mr. Chala, começamos por si hoje. Eu acabei por dar aqui as notas todas porque vamos para a última jornada, a jornada 33. Mais que fazer a analisar a jornada 33 é perceber aquilo que a Liga 2, ou esta segunda Liga, já nos trouxe e aquilo que ainda nos pode dar na sua avaliação. Portanto, como é que vê este campeonato da segunda Liga, que vai para a última jornada, para a jornada de todas as decisões? Começa no dia 14, já daqui a 2 dias, portanto na quarta-feira, com esse Leixões Feirense, só essa nota, será no dia 14 às 20h15, e termina no sábado, com os últimos jogos a serem esse Académico de Viseu Passos Ferreira e Felgueiras Oliveirense, pela manutenção às 2 horas. Os jogos da subida serão no dia 16, portanto na sexta-feira, às 20h30, com o Leiria Tondela, Marítimo Vizela e Alverca Portimonense. Boa tarde, Filipe, boa tarde ao painel, boa tarde a todos que nos estão a ouvir. Esta Liga 2 habitua-se sempre a ser uma liga muito competitiva. Este ano particularmente tem estado ao rubro, não só naquilo que é a parte superior, aquilo que diz respeito à subida, tendo reduzido drasticamente o lote dos possíveis candidatos à subida, mas começando por cima, efetivamente o Tondela, que era a equipa mais preparada e que tinha tudo e todas as condições, nomeadamente tendo aquilo que era a parte teórica do calendário. Digo teórica porque o calendário é mesmo isso, é teoria, tinha todas as possibilidades de carimbar e de estar perfeitamente a salvo de qualquer situação, que é o play-off, e que já, mesmo sendo o play-off, é uma coisa muito boa neste contexto. A verdade é que depois de inúmeras jornadas completamente isolado e sozinho, como diz o outro, na frente, acaba por estar na perspectiva ou na possibilidade de cair para uma situação do play-off. Há aqui uma nota também muito importante, é a confirmação daquilo que são projetos, daquilo que são classificar e dar qualidade à equipe e qualificar um grupo de trabalho, que é o caso do Alverca, que é um clube que subiu da Liga 3, foi também um dos All-Stars da Liga 3 em termos de orçamentais, volta a ter, na verdade, uma programação no sentido camuflada, nunca foi dito cá para fora que era para subir divisão, mas efetivamente era um grupo para subir divisão, e está nesta altura com a grande possibilidade, e dependendo de si próprio,
para fazer 2 subidas consecutivas. Isto é digno de registro, mas também é digno daquilo que se fala, naquilo que é programação e naquilo que é qualificar um grupo de trabalho para projetos ambiciosos, não só a nível do que é desportivo, mas daquilo que é a parte estrutural que ajuda muito ao sucesso desportivo. Temos um Vizela que, na verdade, esta semana claudicou um pouco em relação àquilo que tinha vindo a fazer. É, na verdade, uma subida na tabela classificativa meteórica, e nesta última jornada, provavelmente, estranhamente, acabou também por em casa deixar a coberto alguma situação menos positiva, se é que poderemos chamar menos positivo, ou qualquer coisa que possa acontecer ao Vizela, em que provavelmente também já tem garantido pelo menos o play-off. Portanto, as 3 equipas, curiosamente, de uma maneira ou de outra, sabem que a época pode terminar na próxima semana, ou uma das 3 vai ter horas extras para o play-off. Cá para baixo, eu acho que nós nunca falámos muito nisto. Deixem-me dizer que, da mesma maneira que eu falo do Alverca, o Mafra é uma equipa extraordinariamente organizada. E digo organizado clube, não é uma equipa. É um clube que tem tido um investidor já há algum tempo, tem um orçamento, a maior parte das pessoas não sabe, mas é um orçamento muito, muito alto. Muito, muito alto. E desta divisão. E isto porquê? Porque muitas das vezes a parte orçamental e aquilo que é uma estabilidade que tem vindo há alguns anos desta parte, acaba por condicionar aquilo que é o nível de exigência. E as pessoas entraram no do deixar andar e acabaram por descer de divisão. E eu, por acaso, tive a oportunidade de ver o jogo Feirense-Mafra, e individualmente é uma equipa que tem bons jogadores. E acho que ali houve qualquer coisa que falhou, de forma a que um clube com dinheiro, um clube que é bom pagador, um clube que tem uma estrutura e tem até, nomeadamente, um diretor desportivo que eu gosto particularmente, porque tem feito mais até antes de ter esta participação dinamarquesa e a colaboração e a parceria com o Midlands, tinha sempre uma ideia de projetar os jogadores e de investir em jogadores novos para poder almojar. E, portanto, curiosamente, nos 2 anos com orçamentos mais baixos, foram os anos que tiveram mais dificuldade. O Mafra, há 2 anos, o ano passado teve alguma dificuldade, acabou por terminar a época, até foi como o Rui Borges, pasme-se, o Rui Borges na altura entrou e estabilizou a equipa. A verdade é que este ano voltou a subir. E, portanto, uma nota também muito importante para o Porto B. O Porto B surpreendeu tudo e todos. Eu sempre disse isto um pouco na brincadeira, e penso que partilhei isto na minha ideia. Quando qualquer equipa está na parte inferior da tabela a lutar pela manutenção, e quando uma dessas equipas está englobada no grupo, uma das equipas B, é o Porto B, ou o Sporting, ou o Benfica B, é um perigo para aquelas equipas estarem a pensar e a fazer cogitações. E, efetivamente, também naquilo que é o futebol, é perfeitamente normal. O Porto B tem alguma qualidade, não tem patenteado, mas tem alguma qualidade, reforçou-se imensamente, teve jogadores a 7 milhões, por exemplo, nas últimas 2 jornadas, a ganharem contratados por 7 milhões de euros, caso do William, o avançado, ganhou. Obviamente que dizem as más línguas que também em Portimão já era esperado ganhar, mas isso são as más línguas, porque o futebol é pródigo em alguma coisa, e, portanto, o jogo foi fácil para o Porto B, e o Porto B, na minha perspectiva, se está para não alongar muito, dando uma pincelada por cima e uma pincelada por baixo, acho que é uma nota extraordinária. Por outro lado, eu sempre me ouvi dizer aqui, sempre me habituei a ouvir dizer, Passos Ferreira era, na verdade, até um clube bastante amigo desta casa, e está na iminência de ir ao play-off, mais que iminente, embora também Oliveirense e, portanto, o próprio Passos Ferreira esteja ali nesta luta muito titânica. Mas vamos ver o que é que vai acontecer. Portanto, está bem, curiosamente, tanto na Primeira Liga como na Segunda Liga,
para bem dos campeonatos, não há muito descanso para a maior parte das equipas. É um campeonato que está ao rubro, Gabriel, e que está na fase das decisões. Um campeonato que conheces bem, ainda, na segunda liga ainda tiveste há bem pouco tempo neste campeonato. Como é que vês o nível deste ano? E olhando para as decisões que faltam, há 3 lugares em disputa ainda completamente em aberto na subida. Qualquer um deles, sabemos que as 3 equipas têm a oportunidade de subir, portanto 2 diretamente e uma vai ao play-off. Na descida há uma luta por um lugar, sendo que as 2 também sabem que uma irá descer direto e a outra irá lutar pela vida. Como é que tu vês este momento para cada uma destas equipas? Quem é que te parece também que são os mais, não diria mais preparados, mas aqueles que serão mais expectáveis ficarem em posição? Antes de mais cumprimentar o painel, é sempre um gosto, e cumprimentar quem nos está a ouvir. E concordo com o que o Mister me disse, também de reforçar. Eu tive a possibilidade de ver o jogo em Passos Ferreira, e o jogo é um jogo que ninguém diria que poderia ser uma derrota para o Passos, da maneira como o jogo foi decorrendo, porque o Passos está a jogar com mais um. O Felgueiras, que já não precisava do jogo em termos de classificação, tem objetivos internos, mas em termos matemáticos não precisava do jogo. O Felgueiras estava sempre por cima do jogo, mesmo com menos um. Inclusive falha um penalti quando está 1-0 para o Passos, e depois, quando já ninguém esperava, porque o penalti podia ter quebrado um bocadinho o ímpeto do Felgueiras, quando menos se esperava, o Felgueiras na fase 1, 2-1, e o que é certo é que na segunda parte, com mais um jogador, o Passos não tem uma oportunidade de gol. Tem no fim um livre, nos últimos minutos, não tem uma... Agora está na moda dizer-se que foi um apagão autêntico, não é? Foi depois o próprio ambiente que estava no estádio, sentia-se ali, parecia, quando saí do estádio, parecia que tinha sido ali de um funeral. Acho que ninguém conseguia se acreditar naquilo que estava a passar numa equipa que há pouco tempo estava a jogar para a Liga Conferência com o Tottenham, com um treinador com quem eu trabalhei, e agora de um momento para o outro está a lutar para não descer à terceira liga. Pronto, isso um pequeno realce. A melhor coisa que lhes aconteceu foi mesmo o resultado que depois teve o Oliveirense, que teve a ganhar e depois empatou, deixou-se empatar com uma lefada de ar fresco. Foi a melhor coisa que pôde acontecer. E acho que qualquer uma das equipas, mediante o adversário que aparecer no play-off da Liga 3, mesmo assim, com a forma como as coisas estão, poderá ter muitas dificuldades, porque acho que está ali um ambiente pesado, muito pesado. Depois, também para destacar, pronto, tentar aqui acrescentar um bocadinho, concordo com o que foi dito, aquilo em relação também ao Torriense, é uma equipa um bocadinho do perfil daquilo que é o Alberca, que tem um investimento bom já há alguns anos, que esteve até esta jornada com a possibilidade ainda de chegar ao terceiro lugar por causa do confronto direto com o Alberca, apesar de toda a gente perceber que seria muito difícil. Não porque o Torriense não tem a capacidade de ganhar os 2 jogos, como ganhou este jogo e teve a perder a Gera com o Leixões e ganhou outras 2, mas porque o Alberca está bem. Quem vê o Alberca a jogar, já vi algumas vezes o Alberca a jogar, joga bem, tem qualidade, e também tem aquela questão que o Mister falou, que é a própria estrutura que está ali, a estrutura valoriza quem está lá a trabalhar. Valoriza no sentido em que dá aquilo que é preciso para se ter sucesso. Como o treinador é uma parte do sucesso, e se não tiver ali um suporte que faz muita diferença num campeonato tão competitivo como este. E acho que o Alberca tem isso, o Torriense tem isso. Tenho pena que o Torriense não tenha conseguido já esta época alcançar essa possibilidade. De qualquer forma, acho que é uma questão de se continuar este investimento, esta melhoria em termos das pessoas que estão lá, das infraestruturas e das condições de trabalho. Acho que o Torriense é uma questão de tempo, mais ano, menos ano, e vai se intrometer pela luta pela subida. Vítor, como é que vês a segunda liga nesta altura? E vinhas falando muito do Porto B. O Porto B conseguiu a manutenção. Sim, boa tarde aos meus colegas de painel, boa tarde a ti, Filipe, e aos nossos ouvintes. Efetivamente, é como diz o Missa Saló, o Porto tem feito rodar alguns jogadores da equipa A na equipa B, foi buscar 4 ou 5 jogadores, até de alguns milhões, para a equipa B, em janeiro, portanto reforçou-se. O trabalho também foi dando algum resultado, e o Porto naturalmente sobe a tabela e está a salvo da descida. Ressalvar aqui também aquilo que o Mister dizia: se o Alberca sobe 2 vezes, ou corre o risco de subir 2 anos seguidos, o Passos Ferreira corre o risco de descer 2 anos seguidos. E é uma equipa... Não desceu o ano passado.
Quem? Foi há 2 anos. Foi há 2 anos. Foi há 2 anos. Rapaz, Desceu foi para a há 2 Ferreira. anos. Foi há 2? O ano passado já estava na segunda Pronto, liga. ok. O ano passado perdeu a possibilidade. Por acaso também achava de- que tinha não, descido ano não, passado. não. Pronto, mas é uma equipa que é uma equipa historicamente muito simpática, uma equipa que cumpre com as suas obrigações, uma equipa que representa uma região também interessante. Mas pronto, o futebol é assim e mesmo com as eleições que existiram há poucos meses, as coisas não viraram e o Passos tem esta última jornada para tentar pelo menos ir ao play-off e não ter uma descida direta. Depois aqui dizer sobre os 3 da frente. O Alverca não perde há 8 jogos. Em 17 jogos tem apenas uma derrota. O Tondela tem 2 séries de 5 vitórias seguidas no campeonato. E o Vizela há 19 jogos sem perder. Portanto, este tipo de resultados só poderia dar uma subida ou pelo menos uma luta pelo play-off. Portanto, estas equipas, nós aqui dissemos há muito tempo que o Vizela estava a jogar muito futebol. A da altura era a equipa que melhor futebol jogava nesta segunda liga. O Tondela foi um passeio durante toda a época e quando digo passeio não estou a desvalorizar o trabalho feito, não estou a desvalorizar o trabalho ou a competitividade que existia e existe na segunda liga, mas o Tondela desde a primeira hora que disse ao que vinha, sempre numa toada muito consistente em termos de resultados, portanto, esteve sempre nos lugares cimeiros da tabela e portanto é uma naturalidade. E o Alverca tem aqui efetivamente, quando nos últimos 17 jogos só perde um jogo, diz muito da qualidade que foi feita, da qualidade do grupo de trabalho, da qualidade dos jogadores e portanto parabéns a estas equipas. Alguma delas ainda irá disputar o play-off, mas sim, acho que é perfeitamente justo este tipo de tabela. Depois, o nosso Feirense, clube da nossa terra, o nosso salve seja, mas o clube da nossa terra, é verdade que é contra o último, mas é mais uma vitória, neste momento está a 9 pontos dos lugares que estão a lutar por subir, portanto faltou um pouquinho a este Feirense, faltou se calhar um ponta de lança de referência maior para este Feirense poder estar hoje... Ou a tempo inteiro, vá. Ou a tempo inteiro, porque até tinha um ponto de lança de referência, não o tinha, tinha com muitas limitações, como era o caso do Steven Petkov. Sim, mas efetivamente um outro ponto de lança com outro tipo de condições números. neste momento. Não, o problema é de números, garantidamente, o Steven Petkov, até dos avançados, que normalmente até dá mais rendimento na segunda liga. O problema é que não conseguia dar neste momento da sua carreira, não conseguia dar com a frequência que era necessária. O Mr. Shalov já falou sobre isso no programa. Exatamente. Pronto, e portanto também isto para o Feirense pode, lá está, como dizia o Filipe no preâmbulo deste ponto, ainda pode ficar em quinto lugar, o que é excelente para uma equipa que o ano passado disputou o play-off de descida. É resultado do trabalho que é feito naquela casa e portanto como uma equipa do sede do nosso concelho, a nós só nos deixa muito felizes este tipo de resultados. Portanto, Santa Maria da Feira está de parabéns, já lá iremos a Lourosa, mas este Feirense deu bem conta do recado e apesar de, em termos matemáticos, ser apenas uma questão de mais um lugar acima, mais um lugar abaixo, mantém a dignidade, mantém o profissionalismo e eu acredito que o Feirense vai lutar pela vitória também no próximo jogo. É um Feirense, Jorge, que já conseguiu o 8º lugar pelo menos, portanto, pegando as palavras do Vítor, olhando para aquilo que foi a época passada, é já um avanço significativo, mas numa segunda liga que já não acontecia também há algum tempo, chegarmos à última jornada e haver tanta coisa para decidir. Basicamente só o último lugar é que está entregue, de resto ainda há muita coisa a decidir. Como é que vês a competitividade deste ano? Não está aqui o Rodrigo, um abraço para o Rodrigo e para o Xavier, que hoje não podem estar connosco. Está nivelado por cima ou por baixo, é a minha questão. Boa tarde de novo a quem nos ouve, boa tarde neste caso agora ao novo painel da segunda parte. Eu diria o seguinte, no que toca ao Feirense, eu acho que o Feirense faz um campeonato, na minha opinião, bastante interessante.
E há que lembrar que o Feirense, para esta fase final da temporada, não conta com dois dos seus principais ativos, na minha opinião, o Banjaki e o Nail John. Qualquer um deles foram dos jogadores de maior rendimento do Feirense ao longo de praticamente 2/3 do campeonato, e e o Feirense viu-se sem esses dois jogadores num castigo que foi completamente desproporcionado e desproporcionante por parte da Liga Portuguesa de Futebol Profissional e por parte do Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol. Uma coisa que eu honestamente, quem vê, por exemplo, qualquer jogo dos três grandes, no final do jogo dos três grandes, o que se passou em Passos Ferreira é uma brincadeira. Comparado com o que se passa num jogo qualquer dos três grandes no final do jogo, que aquilo é uma confusão que nunca mais acaba dentro do relevado, com toda a gente pegada, comparar com o que se passou em Passos Ferreira, quer dizer, se aquilo dá para 3 meses de castigo, então estamos conversados mais ou menos o que é que poderia ter acontecido, por exemplo, já este sábado, por exemplo, em que até o Sr. Alfredo entrou no campo. Mas à parte disso, eu penso que o Feirense faz um campeonato bastante interessante, com alguns problemas. Basta lembrar, por exemplo, a saída do João Costa a meio do campeonato. Se não era o melhor guarda-redes da segunda Liga, andava lá muito perto. E basta ver o que acaba de fazer no Estrela da Amadora, sendo sempre um guarda-redes que oferece bastante segurança à sua equipa, e no Feirense era indubitável isso mesmo. Uma equipa, concordando com o que diz o Vítor, penso que faltava ali depois uma maior dose de capacidade de finalização. Andou quase todo o campeonato carregada nas costas quer do Banjaki, quer do Leandro, que não são nem pouco mais ou menos pontas de lança, né? E uma equipa que quer ter ambição, jogar com este tipo de jogadores, limita um bocadinho quando enfrenta defesas um bocadinho mais fechadas, mas de qualquer das formas, como eu disse, eu acho que o campeonato de Feirense foi, na minha ótica, um campeonato muito interessante, muito embora eu logo nas primeiras jornadas, quando vi o Feirense a jogar em casa, salvo erro, com o Académico de Viseu, dei logo nota que achava que era uma belíssima equipa, a equipa de Feirense. Gostava da forma como o Feirense jogava, da forma como os processos estavam construídos na equipa, via-se ali dentro do treinador, claramente. No que toca a esta segunda Liga, nós habituámos ao longo dos anos a falar sempre de muito equilíbrio na segunda Liga, mas eu não me consigo lembrar honestamente de chegarmos à última jornada com literalmente, se não está tudo por resolver, mas está praticamente tudo. Lembro-me de um ano do Feirense ir ao Estoril para ainda decidir quem é que subia a divisão, com o Portimonense a subir aqui em Oliveira das Meias, mas tirando isso nunca houve tanta coisa a ser decidida. Em 2015 eu não subi com 80 pontos e não subi por diferenças de golos. Portanto, de diferença de golos não, um campeonato a 3. E já vai aí 10 anos. Mas em 2015 foi um campeonato ainda mais... também era verdade que eram com 20 equipas, mas em 2015, portanto, eu estava no Covilhã, faço 80 pontos e só o União da Madeira com 80 pontos e o Tondela com 81. Salvo erro, foi fazer o jogo do Feirense a Covilhã. Foi uma sexta-feira à noite, acho eu. E empatamos. Eu lembro de falar com isto no final do jogo até. Feirense empata no último minuto. Sim. Salvo erro, foi o Luís Filipe que marcou. Foi. O Luís Filipe que foi para o Sporting. Eu lembro de fazer esse relato, que a sorte que nós tivemos nesse dia foi que o jogo era cá em baixo, não era lá em cima no Santos Pinto, porque se fosse no Santos Pinto... Não, foi no Santos Pinto. Não, esse jogo, o que eu me lembro... O 2-2 foi no Santos Pinto. O jogo nesse ano já estávamos a jogar no Santos Pinto. Não, eu estou a falar que o ano provavelmente com mais competitividade em termos daquilo que era, não só para subir, portanto estavam 6 equipas para subir. Nesse ano até o Sporting B estava a fazer um excelente campeonato, o Marítimo B10, curiosamente, mas esse ano foi o ano talvez mais equilibrado do que este, até porque estavam 6 equipas para poderem subir. De qualquer das formas, chegámos à última jornada com quase tudo por resolver. Eu, por acaso, no sábado, acho que foi no sábado. Agora não, eu estive a ver o Tondela com o Alverca. Com o Alverca. Foi no sábado, não foi? Acho que já estou confundido nas datas. Foi no sábado. Foi no sábado. E devo dizer, eu por acaso estava sentado, estava com o meu filho a ver o jogo.
E estávamos a comentar que ia ser um grande jogo e aos 20 segundos de jogo, 1-0. E eu estava a pensar com os meus botões a dizer assim, isto é logo motivo para arrebentar com uma equipa. Mas o que é certo é que o Alverca mostrou que é efetivamente uma grande equipa. O Tondela também mostrou, não tenho a mínima dúvida disso. Mas o Tondela mostrou que é uma grande equipa, porque uma equipa que leva aos 20 segundos de jogo, quer dizer, ainda está a sair dos balneários, já está a perder 1-0, num jogo daquela dimensão, com tudo o que envolve, com a bancada toda contra si, como é óbvio, a forma como o Alverca vira o jogo é de uma grande equipa. É de uma grande equipa, não tenho a menor dúvida em dizer. Fico com a ideia que o Tondela não soube lidar muito bem com a pressão. Honestamente fiquei com essa ideia. Pode ser mais ou menos assertiva essa minha ideia, mas foi a impressão com que fiquei. Vamos para uma última jornada em que, se eu tivesse que fazer apostas, eu diria que o Alverca vai subir, desde logo. Não tenho grandes dúvidas disso, honestamente. Se tivesse que apostar as minhas fichas, eu diria que a vitória do Alverca em casa com o Portimonense é para mim mais ou menos óbvia, tendo em conta o que é a posição do Alverca ao longo do campeonato, tendo em conta o que é a descompressão por parte do Portimonense, que já se verificou inclusivamente neste último jogo, eu diria que isso iria acontecer. Sobram dois jogos engraçados, diria. O Tondela tem uma deslocação que não é nada fácil a Leiria, contra uma equipa que eu esperava mais ao longo do campeonato, honestamente, da equipa de Leiria, e pode não ser um jogo nada fácil para a equipa de Luís. No que toca ao Vizela, curiosamente, o treinador do Vizela vai visitar uma casa que foi sua há não muito tempo atrás. Portanto, vamos ter aqui também um embate também ele muito engraçado. Exatamente. Vamos ter aqui um duelo também ele muito engraçado. Portanto, eu diria que destes 3 jogos, aquele que eu acho que é óbvio, para mim, pelo menos, depois é que vamos ver. Isto jogar o Totobola à segunda-feira é mais fácil que jogar quando o jogo foi no sábado. Mas eu diria, à partida, com uma semana de distância, praticamente. Nesta semana é mais fácil, porque não há jogos à segunda. Às vezes há jogos à segunda. Mas o que eu digo é que eu percebo. É mais fácil. Na próxima segunda-feira vai ser mais fácil falar do jogo de sábado. Agora, eu com uma semana de distância, eu diria, acredito-me que o Alverca tem a subida na mão, honestamente. Cá para baixo, no que toca à manutenção, há aqui coisas que para mim são esquisitíssimas, honestamente. Para mim é quase espantoso como é que o Oliveirense consegue chegar à última jornada ainda para se garantir a poder ainda ir à liguilha. Era daquelas equipas que eu olhava e dizia, vai descer de caras. Por tudo o que lhe envolveu, quer dizer, teve um treinador a ser despedido por telefone, não sei quantos treinadores, salvo que foram 4 treinadores. Não, 3. 3. Mas atenção que a equipa do Oliveirense nada tem a ver a partir de uma certa altura com aquela que iniciou, não é? Certo. Aliás, foi a equipa que mais, numericamente, pelo menos falando, 14 mais jogadores. se reforçou. 14 jogadores. Mas foi um investimento muito grande. Mas era um projeto que tinha tudo para correr mal. Até pelo número dos jogadores que entra, quer dizer, 14 jogadores é uma enormidade de jogadores a entrar a meio da época. Como dizia o Carlos Silva um bocadinho, não é uma segunda pré-época, quase 3 pré-épocas numa só. Portanto, é uma enormidade. Tinha tudo para correr mal e chega à última jornada ainda a tentar uma boia de salvação, como é óbvio, a equipa da Oliveirense. E depois o que dizer do Passos Ferreira, porque é de facto... para quem gosta de futebol é uma dor de alma que nos dá grande em relação ao Passos Ferreira, porque é um projeto tão bem alicerçado e que está sujeito a desmoronar-se, de certa forma, por via de uma sucessão de más decisões, me parece, a nível desportivo. Parece-me honestamente que houve uma sucessão de más decisões a nível desportivo. Embora o Presidente Paulo Menezes falou aqui aos micros da Rádio Sintonia que essas decisões desportivas foram também um bocadinho potenciadas por aquilo que é a realidade de estar hoje em dia numa segunda liga a nível financeiro. E é importante lembrar que o Passos Ferreira é das poucas, se não a única SEDUC que existe neste momento na segunda liga, e ele na altura falou sobre essas questões, e o Lourosa que para o ano lá estará na segunda liga, daquilo que é o peso financeiro nesta altura para competir de igual para igual com as outras equipas. Eu não sei até que ponto é que também a questão da entrada de investidor, não entrada de investidor, de entrada de investidor, não entrada de investidor, também
a determinada altura não criou mais instabilidade para o grupo de trabalho que outra coisa qualquer. Ou seja, foi uma sucessão de erros que foram cometidas, na minha opinião, em Passos Ferreira, que atira para uma posição que não é de todo tranquila. Porque mesmo que vá à liguilha, eu não consigo dizer que o grau de instabilidade que existe neste momento, em termos emocionais, para o que rodeia os jogadores, eu não consigo dizer que eles sejam favoritos sobre qualquer... Curiosamente, o histórico do Passos Ferreira no play-off é vantajoso. Foi na última vez, foi não sei há quanto tempo, não posso precisar, salvo errar há 6, 7 anos, estava o Aves na segunda liga como terceiro lugar e o Passos Ferreira que também já para descer. E curiosamente safou-se, não é? Teve muitas dificuldades, mas safou-se. Mas é tudo o que envolve em termos emocionais neste momento os jogadores. Eu não consigo dizer que sejam absolutos favoritos, nem pouco mais ou menos, quando enfrentarem uma equipa da Liga 3, seja lá ela qual seja. Eu não dou por adquirido que seja assim tão fácil quanto isso. E até o histórico ultimamente não tem sido muito favorável. Portanto, estamos aqui num cenário muito Histórico complicado e eu nem sequer coloco fora da hipótese que o Passos Ferreira possa efetivamente descer direto. Mas eu sei interromper o Jorge e depois deixar até o América. Depois queria só dar uma nota em relação ao Passos Ferreira que eu penso que é importante. É que o Passos Ferreira tem... E dar outra nota também para os nossos ouvintes e para nós todos também discutirmos o que é importante numa estrutura e alguém que sobe nos últimos 3 anos sobe 3 vezes. Mas isto é só à parte. Continuamos a falar de futebol, não é bola. Continuamos a falar de futebol. Isso é importante. É que olhando para... Que ninguém ainda associou isso. Ainda ninguém conseguiu associar que há uma pessoa fora da estrutura que consegue subir nos últimos 3 anos 3 vezes. Aliás, se quiser mais, nos últimos 5 anos tem 4 subidas. Espantoso. Estão em pulgas. Eu ia só dizer, no que toca aos 2 jogos cá para baixo, eu acho que aquele que tem tarefa mais difícil, na minha perspectiva, é mesmo a equipa do Passos Ferreira, na deslocação a Viseu. O Felgueiras foi durante muito tempo neste campeonato uma das melhores equipas a jogar fora de casa, mas com muito mais dificuldades até a jogar em casa, pelo menos em termos de resultados. Portanto, a ver, vamos o que é que vai dar. Grande campeonato. Sim, atenção. Da mesma perspectiva que o Feirense fez um bom campeonato, o Felgueiras fez um enorme campeonato. E sendo novato não é novato. Boa equipa. Mas é uma equipa que regressou a... O novato é o Alverca, por isso dá-me uma certa... Não, também não é novato. Também não é novato. O Felgueiras também subiu o ano passado. O Alverca também já andou na segunda liga. Quer o Alverca, quer o já Felgueiras. na primeira. Exatamente. E o Felgueiras também. E o Felgueiras também há muitos anos. Mas neste duelo que vai ser Felgueiras-Oliveirense, que Viseu Passos Ferreira, e eu acho que se calhar a equipa que pode ter mais dificuldades nesse aspecto pode ser mesmo a equipa de Passos Ferreira. Eu antes passava a bola então para o Américo Teixeira, vou fazer ali uma pequena passagem pelo Missa Chaló, mas eu vou fora da estrutura. Eu conheço uma entidade que está sempre lá presente nas subidas, que é a Sintonia de Ataque. Normalmente a nossa equipa está sempre aqui associada ou com manutenções ou com subidas, portanto a Sintonia de Ataque também tem peso naquilo que são as decisões nacionais. Também, se calhar, e espero que cada vez mais peso, que é bom sinal, que é sinal que... Não, mas o peso é vosso, é dos meus craques. Eu posso dizer, não vou desvendar, é o Bruno Paixão. O Bruno Paixão é um homem que tem acompanhado as subidas quase todas nos últimos tempos. Mas agora queremos saber um pouco mais. Qual é que é aqui o Bruno Paixão é um ex-árbitro, como toda a gente conhece, que está associado às estruturas. Foi do Casa Pia, na altura que o Casa Pia subiu, foi do Belenenses, na altura que o Belenenses subiu, e foi do Alverca que agora subiu 2 vezes. E daí... Será que o Lourosa vai contratá-lo? Não quer dizer absolutamente nada, mas é um ponto é um dado estatístico para quem está a estudar o fenómeno futebolístico, não é? Na verdade, é um homem que tem sido bafejado. Qual é a função dele? É receber os árbitros, é estar a falar com os árbitros, ou estar a associar. Portanto, isto é... E quando digo isto, as pessoas interpretem como quiserem. O que eu acho é que nós estamos aqui a partilhar a informação que nós temos. Sim. Isto é bonito de se falar naquilo que é a estrutura, o que é importante. Atenção que eu não estou a dizer que o Bruno Paixão faz alguma coisa. Estou a falar, não é uma questão de coincidência ou não, não é uma questão de casualidade, é uma questão de facto. E portanto, este é um facto que ninguém pode. É um dado estatístico. E o Américo Teixeira neste momento já dá a tirar. No
treinador, independentemente da SAD, independentemente da SEDUC, independentemente do jogador A, B ou C ou D, o que é certo é que ele nos últimos 4 ou 5 anos é a pessoa que tem mais sucesso no futebol português. Mário Teixeira. Antes de mais, cumprimentar, antes que me esqueça, portanto, enfim, o painel. Está na hora de despedir o António Rola e buscar o Bruno Paixão. E os ouvintes que nos ouvem lá em casa. Depois disto tudo, portanto, o que é que eu vou falar da segunda liga? É só a minha expectativa de facto de ter o Lourosa para o ano lá e saber de que o Felgueiras e o Alverca estão a fazer um caminho espetacular, e é isso que eu desejo, que o Lusitano Lourosa ponha, portanto, enfim, os olhos nestas duas equipas e consiga manter um número acentuado de jogadores para fazer uma equipa, ir reforçar e pronto, e atirar-se à segunda liga, porque depois de ouvir o Francisco Chalot e o Gabriel falar sobre a segunda liga, está tudo dito. Então eu vou continuar consigo, porque foi tão sucinto. Eu vou-lhe passar a bola para falarmos da Liga 3. A Liga 3 também vai para a última jornada. É a jornada que passou os seguintes resultados: 1 de dezembro 0, Varzim 3, Lourosa 2, Atlético 0, FAF 1, Sporting B2 e o Amarante 1, Belenenses 4. Classificação nesta altura dita que o Lusitano Lourosa é líder e campeão com 29 pontos, que é das notas também deste fim de semana. Segundo lugar para o Sporting B com 23, terceiro lugar para o Belenenses com 21, quarto Varzim com 18, quinto FAF com 14, sexto Atlético e Amarante com 13, Lanterna Vermelha ao 1 de dezembro com 11 pontos. Lourosa é campeão, sobe à primeira liga. Sporting B nesta altura tem segundo lugar em posição de subida direta e o terceiro classificado então disputará esse play-off de subida juntamente com o antepenúltimo da segunda liga. Nesta altura temos o Belenenses. O Varzim ainda tem uma palavra a dizer no que diz respeito ao terceiro lugar, portanto já não subirá diretamente. O Belenenses poderá ainda subir diretamente. O Sporting B garante no mínimo aquilo que é o terceiro lugar, portanto tem pelo menos hipótese de lutar pela subida da divisão. Américo Teixeira, olhemos para os resultados, mais acima de tudo, só dizer que na próxima jornada teremos então jogos no sábado às 15 horas, Varzim FAF, Sporting B Amarante, Belenenses Lourosa e Atlético 1 de dezembro. Nestas últimas jornadas junto sempre tudo, porque a análise vai passando um bocadinho por todos os pontos e assim os nossos ouvintes ficam com essas informações. Olhando para aquilo que é o fim de semana, que traz-nos um Lourosa campeão, traz-nos também aquilo que é as equipas que poderão acompanhar o Lourosa nesta segunda liga na próxima época. Como é que vê nesta altura então o momento da Liga 3, o momento do Lourosa e acima de tudo aquilo que é também a festa de campeão que foi vivida? Com muita tranquilidade. Então, na última jornada, e eu saber já sou campeão, portanto nem tenho que fazer contas, portanto é de facto uma alegria imensa. E partilhei, portanto, esta minha alegria, porque já é a segunda vez que felizmente, portanto, o Lusitano Lourosa é campeão nacional. A primeira vez campeão nacional da terceira divisão, desta vez campeão nacional da terceira liga, porque entretanto os campeonatos alteraram-se e não vou estar aqui a entrar em pormenores, porque não vale a pena. Mas senti, de facto, portanto, a alegria de uma cidade que vibra quando o Lusitano Lourosa ganha. Era dizer, outra vez ver o estádio, portanto, com 5.000 pessoas e algumas, portanto, muito jovens, miúdos, portanto, eu tive a felicidade de ter lá os meus 3 netos. O Rodrigo, de quem mando um abraço, também teve a felicidade de ter os 2 netos dele, portanto, a ver o Lusitano Lourosa. É uma alegria imensa, de facto, portanto, ter esta juventude a participar e a ver os jogos do Lusitano Lourosa. Eu tive a sorte. A questão é, para o ano vai haver um Feirense Lourosa. Pronto, deixa-te a guarda. Não vai alterar absolutamente nada, mas é sempre um prazer imenso, como é evidente, portanto, voltarmos às grandes ligas, às grandes lides, quero dizer, portanto, dos jogos de que eram entre o Lusitano Lourosa e o Feirense, o Lusitano Lourosa e a União de Lamas, o Lusitano Lourosa e o Espinho, que infelizmente, portanto, enfim, o Feirense continua na senda vitoriosa, e já o Lamas e o Espinho, a quem eu desejo rapidamente, portanto, de que voltem aos nacionais da terceira divisão. O Lamas já está no Campeonato de Portugal. É uma alegria imensa, de facto,
portanto, sentir de que em 72, 73, portanto, foi de uma forma espontânea e as televisões, portanto, em Portugal referenciaram isso e eu vou voltar a ver, portanto, enfim, a cidade outra vez, portanto, cheia de bandeiras, as pessoas, portanto, a pôr as bandeiras nas portas, nas ruas, isso é, de facto, a mim emociona-me sempre. Em 72, 73 foi de uma forma espontânea e de que pronto, foi realçado a determinada altura numa das televisões, portanto um determinado senhor de que na altura tinha alguma influência em Portugal, dizer, opá, eu assisti a uma coisa, portanto quando passei na Estrada Nacional número 1 que nunca tinha visto na minha vida, porque em Lourosa passei a Lourosa e em cada casa havia uma bandeira do Lusitano e de Lourosa e isso enche-nos de facto de orgulho. Scolari é dolorosa. Scolari. O Scolari não foi na altura, portanto, da seleção, mas foi um bocado parecido, claro. Foi uma ideia. As devidas diferenças, como é normal e natural. Eu tenho a cabeça em cima dos ombros, ainda não estou a ficar xé, mas de qualquer das maneiras é só para dizer que estou de facto de peito cheio, com uma alegria imensa por ver, portanto, enfim, uma geração que não tinha nunca visto o Lusitano de Lourosa a jogar na segunda liga, neste caso na segunda divisão, porque já há 30 e tal anos que não andávamos por lá e é uma alegria imensa ver, portanto, que a juventude vai voltar a ter bons domingos de futebol e bons espetáculos. Vítor, como é que vês a Liga 3, o Lourosa campeão e a luta pela subida da divisão? Olha, vejo como um adepto de futebol bastante entusiasmado, porque primeiro por esta vitória do Lourosa no último jogo. Sabemos que este tipo de jogos são bastante perigosos por vezes, porque depois de alcançar a subida à Liga 2 da forma como conseguiu, obviamente que havia um objetivo dentro da equipa, da cidade, que era ser campeão, porque estava tão perto e, portanto, há que lutar por ele. Mas a forma briosa como entraram em campo, marcaram aos 12 minutos, marcaram aos 52, portanto, logo no início da primeira parte, logo no início da segunda parte, deitaram por terra qualquer esperança que o adversário pudesse fazer alguma coisa daquele jogo. E, portanto, o Lourosa, com uma média de idades de 29,72 anos em campo, vários jogadores acima dos 30 anos, apenas o miúdo com 21, portanto, uma equipa bastante experiente, quer em termos de número de jogos na Liga 2, na Liga 1, e também, às vezes, há aquela imagem que um jogador com 30 anos perdeu a ambição, está ali pelo contrato. Não. Há jogadores e há equipas que nascem e que têm líderes à sua frente que os coloca num trilho de vitória. E a verdade é que o Lourosa ganhou tranquilamente o último jogo e eu acredito que o Lourosa vai a Belém ganhar. Parece-me que a estrutura, parece-me que os jogadores não querem que no último jogo do campeonato, em que já são campeões, dar uma imagem de desleixo, de falta de brio, de falta de respeito pela competição. E, portanto, eu acredito que o Lourosa vai, obviamente sem a pressão de ter que ganhar, porque o seu objetivo está amplamente alcançado, mas eu acredito que o Lourosa vai a Belém disputar o jogo, competir o jogo e não vai facilitar a vida ao belenenses. Depois dar aqui uma pequena, até para os nossos ouvintes, o Lourosa até o momento tem 31 jogos na Liga 3. Falo só da Liga 3. E tem 65 pontos conquistados. E tem 44 golos marcados e tem 24 golos sofridos. Curiosamente, sofreu uma média de golos maior nesta fase de apuramento de subida do que na primeira fase, porque em 18 jogos na primeira fase ainda falta um jogo, mas teve 12 golos sofridos na primeira fase, em 18 jogos, e tem agora 12 golos sofridos também nesta segunda fase. Obviamente que os adversários são diferentes, obviamente que a competitividade é diferente,
mas o Lourosa é um justíssimo campeão desta Liga 3. Fez todo um percurso, já falamos aqui ao longo da época, um percurso imenso nesta tentativa de subir à Liga 2, que é um objetivo, como o Américo disse muito bem, de toda a massa adepta, da direção. E, portanto, o Lourosa é um justíssimo campeão, e parabéns ao Américo, parabéns ao Lourosa, e quando digo ao Américo, é enquanto representante do Lourosa, e, portanto, nele, a toda a gente que é leão de amarelo e preto, e, portanto, é essa a minha leitura de um Lourosa que, com o início de época periclitante, mas a partir da 7ª, 8ª jornada foi sempre a subir e, portanto, claramente um justíssimo campeão. Agora, para o próximo fim de semana, temos aqui um Sporting B e um Belenenses, que ainda vão lutar pela subida. Não sei, não faço grandes prognósticos. E o Varzim também. Para o Varzim vai ser difícil. Se o Lourosa ganhar, o Se o Varzim... Lourosa ganhar, só depende de si. É isso. Mas eu acho que o Lourosa vai ganhar. Não sei se o Varzim vai lá chegar. Mas isso deixamos para o fim de semana. De qualquer modo, eu fico muito contente com este tipo de adrenalina na Primeira Liga, estarmos à espera do último jogo para saber quem é o campeão, saber quem desce, na Segunda Liga e em aspas. Portanto, acho que o futebol, os adeptos, toda a dinâmica do futebol ganha com esta indefinição até ao fim, porque todos mantemos a chama do futebol por muito mais tempo, agarramos-nos mais às equipas, agarramos-nos mais à paixão pelas equipas, quando temos, como já tivemos, campeonatos em que se ganham por 20 pontos, 15 pontos, antes de um mês de acabar o campeonato já sabe quem é o campeão, tira-nos a adrenalina e, portanto, esta indefinição até o final do campeonato nas várias ligas, eu acho que é independentemente, desculpa, Filipe, de estar nivelado por cima ou por baixo, eu acho que esta competitividade até ao fim, acho que é salutar para o adepto de futebol. Jorge? Bem, no que toca aos resultados desta jornada, eu penso que deu mais ou menos a lógica, ok? O Belenenses sabia-se que tinha claras ambições e venceu em Amarante por 4-1. O Sultano de Lourosa, muito honestamente, a partir do momento em que entrou em rota de cruzeiro, ou seja, com a subida de divisão, para mim era mais ou menos óbvio que mais jornada, menos jornada ia resolver a questão do ser campeão, e parece-me muito honestamente também que a equipa do Atlético já está a pensar mais noutras coisas que propriamente neste campeonato. O Varzim vencer no 1º de dezembro também não me oferecia grandes dúvidas, até perante o que eu vi do 1º de dezembro em Lourosa. Foi uma equipa que até tentou tudo e mais alguma coisa no jogo, mas parece-me que é uma equipa também já cansada. Parece-me honestamente uma equipa já cansada. O Sporting B fez provavelmente aquilo que eu menos esperava, até tendo em conta o que foi o jogo. E se nós pensarmos da forma como obteve o golo nos últimos instantes da partida, num lance em que o Faf fica à beira de ter a oportunidade de visar a baliza contrária, não consegue, e o homem de Sporting vai por lá fora e fez magia. Fez aquilo que nos faz gostar tanto de futebol, que é fazer magia, porque futebol é magia. E virou o campeonato ao contrário, e eu diria que nesta altura eu acho que o Sporting B, com maior ou menor dificuldade, vai fazer subida direta. Essa é a minha expectativa, e tudo vai ficar por decidir entre Varzim e Belenenses na última jornada. Passos Ferreira e Oliveirense da Primeira Liga. Sim. Da Segunda Liga. Da Segunda Liga. Da Segunda Liga. Agora, eu devo dizer o seguinte, em abono da verdade, eu acho que é quase, permitam uma expressão, é quase criminoso continuarmos a ter um clube com uma massa associativa como tem o Varzim numa Liga 3. Só quem nunca visitou aquele campo, e ele está sempre muito bem composto, só quem nunca visitou aquele estádio e sentiu que é um golo do Varzim, é que não pode perceber que de facto é um clube que faz falta às ligas profissionais.
porque ainda é verdadeiramente um clube. Ainda é dos poucos casos em que é um clube. Vive-se não... Jorge, desculpa te interromper, mas é um clube, mas tem um conjunto até de ex-jogadores da Seleção Nacional que estão a apoiar o Varzim. Certo, mas há uma identificação da cidade com o clube, com a equipa. Sim, sim. Tu tens muitos casos, por exemplo, o Alverca não há uma identificação da cidade com o projeto em si. É um projeto vencedor, sim senhora, mas repara, tu vais ver o jogo Alverca e não vês assim tanta gente quanto isso. Até vês as bancadas algo despidas. Comparas, por exemplo, com o Varzim, Deus me livre. Ou Leixões. Ou Leixões, por exemplo. Sim. Ou Lourosa. Mas é bom que as pessoas Sim, é verdade. tenham noção disto. Ó, Sr. América, não estou a dar devido valor. Não estou a dar devido valor. Mas A realidade é que o Lourosa, e desculpa Sim, mais sim, uma não vez, te Jorge, vai para a segunda liga e vem a petrechar, em termos de adeptos, a média de assistência dos jogos da segunda liga, porque é mais um clube com uma forte identidade local, com uma massa adepta que acompanha o clube para todo o lado, e portanto a média de adeptos da segunda liga vai subir claramente com a entrada do Lourosa nesta competição. E para a segunda liga é fantástico, porque o estádio vai, sobretudo nos primeiros jogos, mas acredito que toda a época vai abarrotar em termos de adeptos, e muitos clubes estão já quase que a fazer contas à faturação que vão ter na próxima época, com também os adeptos de Lourosa que irão acompanhar a equipe. Só em conclusão- Permite-me só dar aqui uma nota também, é importante dar essa nota, que contribui também, mais uma vez, temos que puxar a brasa ao o nosso sintonia de ataque com este painel de craques, e também um abraço. Tu estás a pedir alguma coisa. Tenho que elogiar porque vamos ter almoço. Dois almoços. Vamos ter dois almoços. Não, vamos ter um plano de manutenção de São João de Ver. Porque subiram de divisão e são campeões. Também pode ser, é verdade. Só lá vai a reforma. Mas permite-me dar aqui uma nota que nada disto seria possível sem os nossos ouvintes, que são extraordinários, e temos desde miúdos a graúdos, portanto, um abraço para todos eles, para os mais novinhos e para os mais velhos. Portanto, quem nos ouve que é mais novinho, um abraço para eles, quem nos ouve que são mais velhos, um abraço para eles também. Eu só em conclusão dizer o seguinte, e parabenizando naturalmente toda a estrutura do Lusitano de Lourosa, e nessa estrutura junto, como é óbvio, os seus adeptos e os seus sócios, pelo que foi o crescimento do Lourosa enquanto equipa. E na semana passada, quando estava a fazer a narração do jogo do Lusitano de Lourosa, dei por mim a olhar para o jogo e a perceber uma coisa, ou a pensar uma coisa. O Pedro Miguel conseguiu fazer daquela equipa uma equipa que controla o jogo. E essa foi a principal diferença do que eu vi do Lourosa no início da época para o Lourosa atual. Não está a jogar melhor ou pior. Está muito mais equilibrado na forma como controla os momentos do jogo. Sem dúvida que para isso também devo dizer uma coisa. Nesta segunda fase contribuiu de forma, parece-me mais ou menos, muito importante o Arsénio. O Arsénio deu um equilíbrio àquele meio campo. Por exemplo, no jogo da semana passada, salvo erro, ele dá uma assistência para golo. Salvo erro, é uma assistência para golo que ele dá. Sim. Adicionar, o Arsénio tem 13 jogos, 2 golos e 5 assistências. Pronto. Eu já nem ia Tem aí. outra coisa que é muito importante. Sabe jogar à bola? Sim, mas Américo, em 13 jogos. Sabe jogar à bola é que ele joga mesmo, portanto, sabe tratar bem a bola e joga bem futebol. A determinada altura, na semana passada, é fantástico. É um Fantástico. jogador, Bem, mas tem bem- números. Exatamente. Há jogadores que são bons, É mas verdade. depois não têm números. Não O tem Arsénio, Isso em só são 13 bons jogos, Aportou à à equipa. plateia. muito. 2 Claro, golos não tem números e 5 nenhum. assistências. foi um verdadeiro reforço na verdadeira dúvida, expressão da estou de palavra. acordo. E há um momento que a semana passada que E eu, não era um elemento que vinha parado, estava em competição, portanto não há. Isso faz toda a diferença. há um momento no jogo a semana passada que eu acho que define muito o que é o Arsénio, na minha opinião. O Lusitano de Lourosa faz o 2-1 ainda na primeira parte. Faltavam ali 5 minutos para acabar a primeira parte, mais coisa menos coisa. E o jogo estava a ameaçar ali partir-se um bocadinho, porque o 1º de dezembro estava a tentar ali uns ataques mais à largura, e estava o jogo a ameaçar-se partir um bocadinho, e o Lourosa como queria tentar sempre acelerar, ou seja, íamos entrar num jogo de transições. Normalmente num jogo de transições quem parte É a lotaria depois. é a lotaria. E eu até tenho outra opinião, é que normalmente fica sempre a perder a equipa que tem mais ambição num jogo de transições.
E ele, em determinada altura, vê-se claramente que ele pega na bola e só faltou dizer assim, olha, agora é para congelar, agora é para parar o jogo. E fez ali 2, 3 passos entre ele e os centrais, claramente para acalmar o jogo, para que o Lusitano Lourosa percebesse que naquele momento o importante era ir para o intervalo a vencer por 2-1 e depois reestruturar o que a estratégia da equipa. Eu não tenho por hábito entrar nos pormenores técnicos, portanto, mas para mim, muito mais importante do que esse pormenor, é evidente que eu reconheço que o Arsénio trouxe uma qualidade incrível ao meio campo de Lourosa, mas mais importante do que isso é o olhómetro do treinador. Claro o treinador, a determinada altura, fez, portanto, a alteração de que eu disse: este gajo de facto está a ler o jogo. Não é? E só vou dar-te um pormenor, porque eu não vou entrar em mais pormenores. Um rapaz que até é de Lourosa, chamado Rui Silva, encostou-se à direita. Lateral direito. E é ele que faz o golo. Sim. E a partir daí, o Lourosa alterou completamente. E se vocês repararem as mexidas que foram feitas, e incluso o Arsénio. O Arsénio entrou mais para dentro, jogou mais para dentro e tapou, portanto, o lado esquerdo. É tal coisa, é a questão do controle do jogo que o Pedro Miguel trouxe muito a esta equipa de Lourosa. Aportar também numa questão muito importante, parece-me claro. Eu não sei quantos golos de bola parada que tem Lourosa, mas é uma máquina em termos de bolas paradas. O Lourosa é verdadeiramente uma máquina. É verdadeiramente uma máquina. Então, nesta segunda fase, eu não quero exagerar, mas se calhar para aí 40% dos golos foram de bola parada. Tem os dois centrais. Não devo estar muito enganado nos números. Os dois centrais foram os melhores marcadores do Lourosa. A equipa técnica de Pedro Miguel e a sua equipa técnica fizeram um trabalho em termos do que é o controle do jogo e do que é a leitura de cada jogo, que na minha opinião é de mestre. Gabriel, estamos a falar de uma Liga 3 que está verdadeiramente ao rubro, que também o conheces muito bem, e que está na fase de todas as decisões. Quem é que te parece estar mais bem posicionado para acompanhar o Lourosa campeão à segunda Liga? Concordo com algumas coisas que foram aqui ditas, só queria também, assim, não tirar mérito àquilo que foi feito, porque há muito mérito, mas também assim, a bola não vai bater no poste 3 épocas seguidas. A gente sabe disso, não é? Eu conheço bem o Arsénio, estive com o Arsénio no Al-Faya, na Arábia Saudita, na Primeira Liga, marcou-nos um golo contra o Al Hilal no jogo importante. O maior prémio do jogo que ganhei até hoje foi graças ao Arsénio. Estamos a falar de jogadores com uma experiência e com uma qualidade acima do campeonato. Claro. Isso também faz toda a diferença. Porque, para dar um exemplo, quando nós fomos campeões no Torriense, na terceira Liga, também fomos a equipa, nós fomos campeões porque marcámos muitos golos, 7 golos de bola parada na fase final, e eram 4 equipas, ou seja, era 6 jogos, mais a final, 7 golos de bola parada. Porquê? Tínhamos bons batedores, acredito que o trabalho também era bem feito, tínhamos um central muito forte de 2 metros, tínhamos outro que aparecia muito bem, tínhamos um que era um médio, tinha 1,80 m, mas aparecia o primeiro e desviava, e aquilo era um problema, tínhamos o lateral esquerdo, que tinha 1,90 m, um bocadinho a imagem daquilo que é o Lourosa, ou seja, como já foi aqui pelo Mister, há muitas coisas que andam à volta do futebol que contribuem para que haja sucesso, não é? E claro que é preciso pôr as pessoas certas no sítio certo. E agora vou só reforçar o negativo. Pelo negativo, destaco o FAF, porque o FAF era um investimento para subir, e desde que também mexeu não melhorou. O 1º de dezembro, eu também apanhei o Rui no Torriense. 1º de dezembro também basta ver aquilo que foi. Claro que não era uma equipa candidata para subir, mas basta ver que não tem vitórias. Tem uma vitória na fase final, que é muito curto. Já o Amarante e o Atlético já esperava isto, porque eram equipas que claramente não queriam, não queriam, como é óbvio, mas não era o objetivo principal subir a divisão. O resto está perfeitamente normal. Lourosa acima, o Belenenses tem um excelente plantel, nós jogamos contra o Belenenses para a taça, tem um excelente plantel. No Sporting B tem uma qualidade individual fora do normal, como toda a gente compreende, né? Depois o Barzinho, tudo aquilo que foi dito concordo. Para mim as grandes desilusões acaba por ser o FAF o 1º de dezembro. São desilusões mesmo a forma como foi aquilo evoluído ao longo do tempo. Mr. Chaló, para fecharmos este périplo pela Liga 3. Foi muito bem explanado aqui a opinião de todos, e complementando também aquilo que a Gabriel falou. O 1º de dezembro é um caso completamente fora da caixa daquilo que é a normalidade nestes campeonatos. E vou-vos dizer porquê. É uma equipa que consegue ficar nos 4 primeiros lugares, da fase regular, e é uma equipa que fica completamente cooptada do treinador e de vários jogadores. Isto é uma coisa
que não faz sentido nenhum. Estão a imaginar o campeonato da Primeira Liga, não é? O Benfica, o Porto, o Sporting e o Braga, e de repente passam para a fase de campeão e sai o treinador, e sai... Bem, o Sporting já saiu um treinador do Braga para o Sporting aqui no Campeonato Português. Eu já comunguei isto, já fui gozado lá fora porque aconteceu uma coisa que lá fora não acontece isso. Por muito mal organizado, não há nenhum campeonato lá fora que o treinador que vai em terceiro lugar sai do terceiro lugar para ir para o quarto lugar. Mas isso são contas do Dr. Rosário. Portanto, aqui o 1º de dezembro, nitidamente, logo desde a primeira hora, disse o que é que vinha ou o que é que queria desta fase de campeão. Obviamente que o Belenenses tem um peso, um background em termos históricos muito forte, para além daquilo que é um plantel altamente experiente. Algo que o Vítor reforçou e eu sublinho, que é claramente as equipas que têm conseguido são aquelas que têm mais experiência, com exceção do Sporting B que está ali. Há aqui uma divisão clara daquilo que são as possibilidades já confirmadas, que é o caso de Lourosa, Zona Norte. É o caso do Sporting B, que tem já praticamente ou a questão da subida direta ou a questão do play-off. Portanto, 2 equipas do Norte e 2 equipas da Zona Norte e 2 equipas da Zona Sul que estão nesta luta. Sendo que a equipa do Lourosa é a equipa que já tem perfeitamente confirmada, que fez uma época extraordinária, que tem também um investimento forte, e acho que a nota mais negativa para isto tudo, em função daquilo que são os investimentos, porque há aqui uma proporcionalidade muito forte entre aquilo que é o investimento, entre aquilo que é a experiência dos jogadores, entre aquilo que é a constituição da estrutura, naquilo que no fundo se vai fazer, e nós percebemos nos bastidores que se vai fazendo, o caso do FAF, que foi uma equipa que se preparou amplamente, não só em termos financeiros, como em termos daquilo que era o know-how desportivo, em todas as componentes. Foi uma equipa que se reforçou notoriamente, mas que depois não teve o upgrade, mesmo com a mudança técnica, não lhe deu ali nenhum upgrade. Ou seja, o Pedro Miguel, e isto é preciso dizer que muitas das vezes o Pedro Miguel, e eu não tenho, acho que eu já disse isto, um dos grandes baluartes desta subida do Lourosa é o presidente e também o diretor desportivo, porque já estão há muito tempo lá. Agora, o Pedro Miguel tem também uma importância extraordinária, porque não só estabilizou a equipa naquilo que era o sistema, que a equipa se calhar estava mais bem preparada. Sim, mas já permite-me só dar uma nota e reforçar esse pormenor que temos falado aqui muitas vezes, que é o mérito quer do Hugo Mendes, quer do Nuno Correia, daquilo que tem feito nos últimos anos no Lourosa. Não é só este acesso à segunda liga, o trabalho que têm feito no Lourosa, estes dois elementos é incrível. A maior parte das equipas, isto, ainda bem que o presidente do Lourosa, pronto, teve alguns episódios que não são positivos, e é preciso dizê-lo, portanto isto não vale a pena, mas pronto, e se calhar ainda hoje, e neste fim de semana, em Inglaterra, tivemos mais uma machadada no futebol, não é? Quando Mariachis. Um presidente e principalmente perante um treinador que até está a fazer um campeonato, na minha perspectiva, acho que se o Rubem Amorim estivesse a fazer aquilo que o Nuno Espírito Santo está a fazer em Inglaterra, eu acho que já estava uma estátua feita do Rubem Amorim. O Nuno Espírito Santo está a fazer um campeonato extraordinário. Agora, muito honestamente, é um campeonato que ainda falta na parte final algumas resoluções. Eu acho que o Varzim joga com o Faf em casa. O Belenenses joga com o Lourosa. Acho que o Belenenses tem muito mais vantagem, mas não é por... Não me perguntem porquê, nem sequer é por má vontade, nem sequer é por falta de vontade do Lourosa ou não, é precisamente porque isto são 2 semanas de festas, não é? Isto, quer queiramos, quer não, pode eventualmente afetar aquilo que será a concentração competitiva. De qualquer maneira, está tudo em aberto. Para o bem do futebol e para o bem da verdade desportiva, acho que deveriam ser jogos disputados com a máxima intensidade, mas eu compreendo que é muito difícil. Mas o Lourosa é simplesmente a equipa que mais pontos teve em todas as fases. E curiosamente veio dizer, há duas curiosidades que eu vos quero dar nota. Não sei se já raciocinaram nesse aspecto. As equipas que subiram o ano passado também não ganharam a primeira jornada da fase campeã, curiosamente. Mas o Lourosa, por conseguido, fez uma coisa que dificilmente é feito: é ganhar a fase regular e também a fase campeã. É então. Com 2 derrotas.
no início do campeonato É verdade, regular e é verdade. ainda fase final. Agora terá que ser muito breve esta análise, porque em fecho vamos também dar um pontapé, uma passagem, um pontapé de seguida para aquilo que poderá ser uma análise mais aprofundada na próxima semana, na fase de apuramento de campeão, ou melhor, de subida da Campeonato de Portugal, com os resultados deste fim de semana: Lessa 1, Vitória B 2, e com o Marco 0, Paredes 0. Vitória é líder com 7 pontos, segundo Paredes com 5, terceiro Lessa com 3, o quarto o Marco com 1 ponto. Na quarta jornada teremos o Marco Lessa e o Paredes Vitória B. Gabriel, muito rapidamente uma análise deste Campeonato de Portugal neste momento, Série A. Muito rapidamente, pronto, eu fui ver o Lessa Clube Vitória. Foi um bom jogo. Acho que o Vitória está em primeiro e merecidamente. É uma equipa que tem muita qualidade individual e abordou bem o jogo. Acho que o Lessa vai ter muitas dificuldades, depende muito do desfecho do próximo jogo. Acho que o Lessa, ainda por cima, jogar como estava a jogar, com 2 avançados, perdeu o meio campo. O Vitória foi superior, ganhou 2-1, mas podia ter resolvido o jogo mais cedo. Depois o Paredes, também já tive a oportunidade de ver o Paredes tem uma equipa muito experiente, uma equipa que tem qualidade, tem muita qualidade, tem uma envolvência um bocadinho à semelhança que o Lourosa tem, num escalão abaixo, e acho que com maior ou menor dificuldade o Paredes vai acabar por garantir o primeiro ou o segundo lugar. Acho que o Lessa o Marco coloca num patamar inferior às restantes 3 equipas, mas acho que mesmo o Lessa neste momento está, até a classificação diz isso, mas está abaixo do Vitória B e do Paredes. Jorge? Bem, nota para a vitória do Vitória B sobre o Lessa. Confirmam que é um excepcional trabalho por parte do Gil Lameiras. É um treinador que está a ter a sua primeira experiência como treinador da equipa sénior. Ele esteve essencialmente no trabalho da formação do Vitória com excelentes resultados, diga-se de passagem, porque ficou sistematicamente logo nos lugares imediatos aos 3 grandes. Portanto, é um trabalho que vem sendo feito em crescendo por parte do Gil Lameiras e que culmina neste projeto do Vitória B, e que para já vai levando a Nau a bom porto. E a vantagem que ele tem neste momento é muito simples, é que foi vencer a Lessa, é que não foi vencer em casa, foi vencer em Lessa. Portanto, dá-lhe aqui um plus no final da primeira volta. Isto é um campeonato muito curto, mas a verdade é esta: em 9 pontos faz 7. Portanto, põe-o aqui numa posição muito, muito, muito interessante. Coloca o Lessa também quase que obrigado na próxima semana a vencer no terreno do Marco. Caso dê um empate, por exemplo, neste jogo, eu acho que as coisas estarão mais ou menos definidas em termos de classificação, porque depois não vejo aí muita margem para recuperações. O Lessa quase que está obrigado a vencer. O Marco, tal como o Gabriel, também acho que é a equipa que está aqui claramente como absoluto outsider. O Lessa teria algumas ambições perante uma equipa de Paredes que é provavelmente a mais forte equipa nesta fase. Eu acredito que com maior ou menor dificuldade Paredes e Vitória irão acabar por subir. Bem, isto é elementar que nesta altura as equipas mais apetrechadas e que na grelha de partida tinham mais condições para almejar uma subida estão lá, em termos estruturais, em termos daquilo que é peso económico também, aquilo também é o peso histórico. A equipa de Guimarães, ou Vitória, está no fundo a cimentar um determinado projeto. Nos últimos anos tem havido alguma incontinência, alguma inconstância naquilo que é uma ideia, e acho que, tendo uma visão piramidal das coisas, tanto da equipa sénior como das outras equipas, há claramente um trabalho mais sustentado e, no fundo, a trabalhar nas duas componentes. Quero dizer que naquilo que é resultado desportivo e aquilo que é valorização de ativos, ou seja, as equipas do Vitória, e tem miúdos muito interessantes, no fundo. O Vitória tem muito interessantes. Tem lá um jogador do meio campo que agora não me estou a recordar do nome, que vi no Paredes Vitória, curiosamente me encheu umas medidas. Um jogador que vai ser de certeza absoluta uma mais-valia, mas portanto há aqui um trabalho de base. O Paredes, nós sabemos que é um investimento fortíssimo, um investimento no sentido de reabilitar o Paredes para aquilo que já foi anteriormente, onde também me parece que, a exemplo de outras equipas que têm estes investidores e que acabam por ter mais possibilidades, porque sem ovos não se fazem omeletes, e portanto é no fundo. Agora, o Marco
é uma equipa que tem desapontado. Apesar de não ser uma equipa no global, em termos de plantel, com muitas soluções, há aqui uma característica que a equipa tinha na fase regular, tinha tido alguns atributos que não tem patenteado agora, não é? Não tem patenteado agora. Mas vai depender um pouco da próxima jornada para vermos se isto fica mesmo só os dois que já estão lá, ou se o Lessa se vai intermeter nessa. Essa também Se vai intermeter nessa. Deixa-me só dizer, indo de encontro ao que o Ministério dizia, quando eu me lembro, por exemplo, os jogadores que o Vitória B deu muito cedo à equipa principal, porque o lateral direito, está-me a esquecer o nome dele, que ele deu o diminutivo do Vitória, que ele tinha um irmão também a jogar, agora esqueci-me o nome, não o que foi agora para a Juventus. O Alberto, não. O Alberto não, o Alberto foi agora para a Juventus, mas ainda continua lá o jogador do Vitória, o Maga. Sim. Era o Maga e o Maguinha, salvo erro, tinha os dois. Quando nós nos lembramos do próprio Wandel, O Top Mais Handel, sim. o outro médio que também começou no Vitória B, que depois Liga 3, essa equipa era a equipa de Liga 3, mas eles ainda iam começar a jogar a Liga 3 e tiveram que ser lançados às feras. Quer o Maga, quer o Maguinha, quer o Wandel, quer também o outro médio que depois saiu. Sim, o meio defensivo. Exatamente, Sim. agora não me estou a lembrar do nome. Foi uma série de jogadores que o Vitória teve que lançar literalmente às feras, que de certa forma também colocou em perigo o que foi o projeto do Vitória B e que levou naquela época a descer na Liga 3, mas nós vemos uma constância de lançamento de jovens valores por parte do Vitória que nos leva, pelo menos a minha... Ainda neste jogo, desculpa, Sim, não tem jogo, problema. aquele Diogo que fez 3 golos no jogo anterior, não foi jogar contra o Lessa, jogou contra o Forense, jogou 22 minutos. Está aí aquela questão que o Ministro falava de haver aquela compilação entre o projeto de fomentar jogadores e de metê-los a jogar na equipa quando estiverem preparados e também ter resultados esportivos. É dos clubes que... venda. Em Portugal, neste momento, é dos clubes que mais gente jovem tem lançado e depois com sucesso, quer desportivo, quer essencialmente até económico. Por exemplo, a venda do Alberto, em termos económicos, E o Manu, Manu, por exemplo. Sim, Mas o Manu vai diferença para a mas o equipa. Manu ainda já não foi informação. Faz meia época O do Alberto, na o equipa B. dinheiro é tudo para o Vitória, permitam uma expressão. É o bolo em cheio, nem tem que distribuir sequer direitos de formação. É a melhor notícia possível que podia haver naquele caso. No caso do Manu ainda havia ali umas percentagens e afins, mais direitos de formação. No caso do Alberto O Reizinho, por exemplo, que está a jogar no Boa Vista agora. Quando sair o Wandel, vai ser outro caso em que vai ser em cheio todo para o Vitória. E nós olhamos, por exemplo, para o vizinho do lado, para o Braga, e o Braga está a fazer um grande trabalho na formação, mas ainda não está a conseguir lançar verdadeiramente, em termos de exportação, depois, os craques que o Vitória está a conseguir. E os números que o Vitória está a conseguir, que isso é importante. São projetos completamente diferentes, na minha opinião. O Braga e o Mas no fundo vão dar ao mesmo. O Guimarães está bem. No fundo vão dar ao mesmo. Os resultados desportivos e financeiros, correto. Certo. Só que o Braga de facto tem, portanto, na minha perspectiva, tem a grande função do Guimarães é a prospecção, portanto, e a formação. A prospecção porque vai buscar os jogadores como veio buscar o Manu, e, portanto é uma boa prospecção, e depois a própria informação. Mas o próprio Braga tem isso. Atenção. Ó Jorge, é o Janvier. Eu estava aqui à procura de número, é o Janvier. Mas depois não os lança, quer dizer, quem são os jogadores que o Braga tem lançado ultimamente? O Xisumba foi o último, o lateral esquerdo. Pois é que vai buscar Não, portanto, mas jogadores em mais termos, velhos. em termos, O patrão também, sim. em termos de faturação, o Braga tem faturado bem. Tem faturado. Da formação não digo, mas quando chegam Sim, ao ok, patamar... mas por exemplo, mas o que eu estava a dizer, o Braga, quer o Braga, quer o Vitória, em termos de recrutamento, Para fecharmos, são muito temos fortes. que manter Embora eu aqui. acho que neste momento se calhar está muito mais forte o Braga, que tem depois também já, em termos de disseminação pelo território nacional, já tem uma série de escolas lançadas que lhe vão permitir também conseguir detectar mais cedo talentos. Não é mentira nenhuma, toda a gente sabe, neste momento, se calhar o Braga tem mais facilidade em vir buscar um atleta aqui do que se calhar o Futebol Clube do Porto, Tem por boas exemplo. condições também. Sim, isso não tem nada a ver. Já tem boas condições. Eu já vou em Agora, termos da missão que é apresentada. mas há aqui uma particularidade que eu penso que é interessante para discutir, mas sou eu a pensar em voz alta. O Vitória, não sei se
tomou este caminho por opção ou se foi a necessidade que o obrigou a tomar este caminho. Porque isto há 2 ou 3 anos havia ali uma infinidade de problemas e, portanto, mas seja qual foram as razões que estão a nascente, não é? O sucesso está evidente. O sucesso está evidente E o que tem que ser evidente é o término também do nosso programa, porque já vai um bocadinho mais longo, Vítor, para terminarmos. Não, é só para O Américo ainda tem que falar. É muito interessante que Vitória B, Paredes e Lessa sejam clubes altamente adeptos também e, portanto, esta efervescência deste campeonato também é muito interessante. E depois dar esta pincelada que se falava aqui sobre a questão dos projetos. Vejamos aquilo que tem sido feito pelo Vitória, por aquilo que tem sido feito pelo Braga e pelo aquilo que tem sido feito pelo Famalicão, que não falámos aqui, e o Famalicão tem um excelente projeto desportivo de formação, de scouting, com um pormenor. O Guimarães, ou o Vitória, tem uma base de scouting muito apetrechada nos clubes lá da zona. Há muitos clubes que são quase como satélite do Vitória naquela zona. E, portanto, o que valoriza o clube local, os clubes locais, o jogador local, os clubes locais, e todos saem a ganhar com essa forma de trabalhar. Américo Teixeira, para fecharmos. Já foi tudo dito, portanto eu penso de que o Lessa tem a última oportunidade de demonstrar aquilo que vale, portanto, e ao que vem, porque eu não tenho visto e nem conheço muito bem, portanto, o Guimarães, nunca ouvi jogar, vi jogar uma vez, portanto, na televisão o Paredes, já achei que tinha de facto uma equipa sólida, muito forte. E o Lessa e o Marco conheço, enfim, das palestras do Diniz aqui, mas de qualquer das maneiras, portanto, eu por aquilo que estou a ver na classificação, o Lessa tem de facto a oportunidade de poder dizer ao que vem, portanto, neste próximo Lembrando jogo. que o Lessa chega a este campeonato da forma como chega, não é? É evidente, mostrando uma superioridade tremenda, mas isso não chega. Na Série B vou só dar ao Gabriel a oportunidade de só dizer, porque estamos mesmo em cima da hora, jornada 3, Elvas 1, Lusitano de Évora 4, Amora 2, Fátima 0, o Lusitano de Évora é líder com 9 pontos, segundo Amora com 4, Fátima terceiro com 3 e Elvas Lanterna Vermelha com 1 ponto. Na próxima jornada teremos Fátima, Lusitano de Évora e Amora Elvas. O que é que temos a Sul, Gabriel? Sim, resumidamente, na Série Sul acaba por também a equipa que para mim está mais preparada, que é o Lusitano de Évora, porque tem um plantel, está em primeiro, tem 9 pontos, é a única equipa que tem 3 vitórias das 2 séries, e é uma equipa que tem vários jogadores que jogam juntos já há algum tempo, quer no Lusitano de Évora, quer provenientes do Santarém, e isso faz a diferença. A equipa, acho que falta pouco, falta um jogo para poder confirmar. O Amor tem uma equipa de Liga 3 que está a jogar no Campeonato de Portugal, por isso também acho que vai ser o Amora que vai ficar ali em segundo lugar. A decepção acaba por ser o Elvas. Ok, que o Elvas estava na série teoricamente mais acessível, que era a Série C, mas dominou com 16 pontos de vantagem para o Fátima, só tinha 9 golos feridos ou 10 golos feridos, só tinha uma derrota e num jogo agora consegue sofrer 4 golos em casa contra o Lusitano de Évora e é o último classificado, até o Fátima, que tem uma equipa que joga bem, mas é uma equipa jovem, que à partida não se irá intrometer, está à frente neste momento do Elvas. Isso já não sei se ela quer dar uma pincelada à Sul. Só uma particularidade e uma curiosidade, para o ano que vem a Liga 3 necessariamente vai um bocadinho abaixo de Lisboa, coisa que não tem acontecido. Fica então essa análise para a próxima época, com essa novidade que poderá haver mexidas nos escalões do Campeonato de Portugal, naquilo que serão os formatos competitivos. Portanto, vamos aguardar. Também será um dos temas de análise e debate nas próximas semanas do nosso programa. Vítor, vamos começar as nossas notas finais, começamos de hoje. Olha, é dar um bocadinho esta visão global das 4 equipas do Conselho de Samaria da Feira. União de Lamas, que garantiu, depois de subir ao Campeonato de Portugal, garante a manutenção do Campeonato de Portugal. O São João de Ver, que subindo à Liga 3 consegue a manutenção na Liga 3. Um Lourosa, que tentou ano passado a subida à segunda Liga e esteve perto, e este ano consegue essa proeza. E o Feirense, que o ano passado teve um campeonato bastante doloroso, difícil, porque esteve até à última jornada para garantir a manutenção da segunda Liga. Este ano faz um campeonato muito acima daquilo que tinha sido a época passada. Portanto, estes 4 clubes do Conselho de Samaria da Feira, todos eles
fizeram aquilo que era expectável, estão de parabéns, cumpriram os seus objetivos. Acho que todos cumpriram os seus objetivos. Ninguém ficou abaixo daquilo que era a expectativa mínima para esta época e, portanto, Santa Maria da Feira continua a produzir qualidade futebolística, continua a produzir e a espalhar futebol por este país e, portanto, parabéns a todos os clubes, jogadores, adeptos, equipas técnicas, toda a estrutura, cada emblema deste concelho, destas 3 ligas. Estão todos de parabéns e eu queria dar os parabéns a todos. Uma segunda nota muito rápida. No próximo domingo temos eleições legislativas e um apelo a todos para irem votar, independentemente da sua opção, independentemente de votarem num partido ou até votarem em branco, que todos nos dirijamos às urnas, manifestemos a nossa vontade, o nosso pensamento sobre aquilo que queremos para o país. Mário Teixeira? Bom, eu não podia deixar de facto da minha nota final ser para o Lusitânia de Lourosa nas duas vertentes do futebol sénior e também, portanto, do futsal. No futebol sénior dar os meus parabéns, portanto, ao Presidente e a toda a sua estrutura, aos Nunos, eles sabem quem são, à menina mesmo da Secretaria, que é uma simpatia, portanto, para eles vai o meu abraço, portanto, e a nota final bem merecida na pessoa do Hugo Mendes. A outra estrutura é a estrutura do futsal, que provavelmente vai ser caso único em Portugal. Quer dizer, ter a perfeição perfeita. Tem 23 jogos, são quantos estão realizados, e não tem nenhum empate, é só vitórias. Faltam 2 jogos para acabar o campeonato, e se isso acontecer, é a perfeição perfeita. Portanto, parabéns mais uma vez ao Lusitânia de Lourosa na vertente do futebol e também do futsal. Jorge Silva. Olha, que eu queria, primeira coisa, dar os parabéns ao Lusitânia de Lourosa, como já referi há pouco, e acho que é digno dos maiores encómios, até pelo facto de todo o trabalho que foi feito nos últimos 8 anos pelo Presidente Hugo Mendes. Mas a minha nota final vai no sentido de lamentar a perda de um grande homem que nós tivemos, um grande brandoense, neste caso, do António Júlio Silva, que tive o prazer de lidar durante alguns anos com ele. Antigo presidente do Gribe, antigo presidente também do Passos Brandão, que nos deixou cedo demais, e era verdadeiramente um homem extraordinário. Mr. Sala? Eu partilho tudo aquilo que foram falando. Eu queria só dar 2 notas. Isto era um quadro autêntico do Imaginários, que agora vai ser breve, não é? Era o Lourosa subiu como subiu, o Feirense como subir e também o São João de Vir subir. Isso era o quadro do autêntico Imaginários. Mas uma nota muito importante para o bom trabalho do Feirense e também do Lourosa, especialmente. Mas queria dar aqui também uma nota positiva ao recorde. Numa altura em que se fala que o futebol não tem assistência, o recorde, curiosamente, a Liga tem o recorde de assistência, a Liga Profissional de Assistência, o que vem contrariar aquilo que é a dificuldade do preço dos bilhetes. A verdade é que as várias ações que estão preconizadas, independentemente às vezes de alguns espetáculos que são muito pobres, nomeadamente a nível da segurança, e deixem-me também dar esta nota. Para mim, estive a ver ontem o Boa Vista Futebol Clube Porto. O Porto ganha justamente com golos espetaculares do miúdo, mais uma vez um gênio autêntico, mas na própria cidade haver faixas que são insultuosas para a equipa que está a jogar. Isto não é bom para o futebol. E eu não sei se vou dizer algum impropério, mas sei que em Lourosa vive um comandante da GNR que é altamente rigoroso e, portanto, não permite rigorosamente nada. Acho que muitos comandantes desta natureza, por este mundo fora, poderiam estar a privilegiar e, por menos, a fazer beneficiar o futebol. A nota do Nuno Espírito Santo, um conterrâneo nosso, que isto é inconcebível, por muito dinheiro que a pessoa tenha, não pode, de forma alguma, de respeitar aquilo que é a atividade profissional e de respeitar perante o público, respeitar perante os atletas, respeitar perante a situação. Outra nota, deixem-me dizer isto, que é o VAR. Eu já ouvi falar muito de algumas coisas, eu até compreendo que algumas coisas que se dizem do futebol é uma brincadeira. E aí este o jogo do Benfica Sporting teve muitos erros do Sr. João Pinheiro.
muitos erros. Eu admito os erros do árbitro. Até podem dizer se é propositado, se não é propositado, se é competente, se não é competente. Não admitem que com o VAR haja erros que se vai contra o protocolo. Isso é que eu não admito. E, portanto, quando no VAR há erro, eu já tenho vindo a falar, como vocês sabem, há muito tempo. Desculpem, mas não pode ser só incompetência. Eu gostava só, se me permites, porque provavelmente, portanto, no calor do meu entusiasmo, esqueci-me de mencionar, portanto, a Armada Lusitana, que englobo, e em especial o meu amigo, o chefe da Armada, o Helder. Para fecharmos, Gabriel. A minha nota vai para a Boa Vista, que com o resultado de ontem fica muito difícil. Também para aquilo que o Mister partilhou, é um clube que me diz muito, representei, foi a minha entrada no futebol profissional, tenho pena que a situação seja como está, mas às vezes também há males, não desejando que aconteça isso, que podem ser um motivo para alavancar para algo melhor no futuro. Está terminado o nosso Sintonia de Ataque de hoje. É um privilégio estar na companhia dos melhores ouvintes, dos nossos craques do microfone. Eu sou o Filipe Dias, regresso se Deus quiser na próxima semana, juntamente convosco. Estamos na fase de todas as decisões.